Não sei se estamos com problema aí no som. Opa, Manuel já respondeu aqui que está ouvindo bem, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos tratar, como sempre, de alguns assuntos aí que foram sugeridos no formulário de pesquisas que eu mandei para vocês. Quem não estiver recebendo esse formulário, eu mando geralmente faltando uma semana para essa nossa aula, verifica se não está caindo em caixa de spam do seu e-mail, porque eu tenho mandado para todos os alunos cadastrados e tenho percebido que alguns não chegam a ler, não sei se por conta de estar caindo nessa caixa. Dentro dos assuntos que eu listei, né, vários assuntos aqui para a gente falar, mas a área de comentários está aberta, vocês podem fazer as perguntas, comentários, e o que for possível. A gente já trata hoje assuntos que acabem sendo um pouco mais complexos, ou que eu não saiba, né? Eu vou ver qual seria a melhor resposta e quem sabe sempre no encontro seguinte a gente tenta tratar desses assuntos. Então eu vou começar passando para vocês um recurso do UiPath, que é o pacote Next. Então eu vou pedir para que todos abram aí o UiPath, porque a gente vai instalar um pacote que a gente vai usar nesse encontro aqui. A gente vai ter uma aula onde a gente vai falar de vários novos componentes que vão nos auxiliar bastante, vai melhorar muito a nossa produtividade no desenvolvimento dos robôs. Então eu vou dar um tempinho para que o pessoal possa abrir aí o UiPath Studio, para que a gente possa então partir para falar sobre esses novos componentes, sobre esse pacote que é o Next Generation, né, do UI Automation. Então vamos lá. Bom, eu incluí essa aula aqui para a gente conhecer alguns outros recursos de activities do UiPath que não vem instalado por padrão, pelo menos não até a versão 2024.1. Então entrei no gerenciador de pacotes e a gente vai selecionar aqui a opção oficial. Você já conhece esse gerenciador em outras aulas, né? Mas hoje a gente vai instalar um pacote de UI Automation, que é o pacote Next. Então vamos pesquisar aqui por Next. E é esse pacote aqui. Ele tem, como você pode ver aqui, várias versões, pode ser até que já esteja uma versão diferente, mas nós vamos usar aqui para o nosso exercício a versão 20.4.1. Porque, como eu disse, pode ser que já tenham outras versões, mas para essa aula a gente vai usar essa versão. Depois que você compreender bem seu uso, pode até instalar versões mais recentes e experimentar, ver o que mudou e fazer as adaptações. Por quê? Porque como a gente está usando a versão estável nesse curso, se a gente for usar uma versão do pacote como a 2 ou a Preview, ele vai ter que atualizar o UiPath para uma versão que talvez ainda seja beta, e a gente não tem necessidade de fazer isso nesse momento. Então selecione aí essa versão 24.1 e vamos mandar instalá-la. O procedimento, né, todo mundo já conhece, você que está fazendo o curso. Bom, vamos abrir aqui o nosso arquivo main e vamos aqui na janela de atividades e vamos pesquisar novamente por Next. Como você pode ver aqui, tem várias activities que a gente já conhece, como Click, Extract Table Data, Get Text, Typing Tool, só que elas pertencem a um outro grupo, né, de componentes que possuem alguns melhoramentos que a gente vai passar pela maioria deles aqui agora.
Então, o primeiro que a gente vai selecionar aqui vai ser o Use Application Browser. Arraste ele para cá, para a sua janela. Eu vou selecionar aqui a nossa página de desafios, desafiosrpa.com.br, e para esses exemplos eu vou usar aqui o entrada de dados. Então nós vamos selecionar aqui nesse link, onde ele vai vir para uma página aqui de entrada de dados. A gente vai usar esse desafio, mas a gente não vai se preocupar com o desafio em si. A gente vai apenas usar os componentes de entrada de dados para a gente mostrar essas atividades, essas activities, e ver como elas estão bastante interessantes. Então aqui, voltando aqui no UiPath, vamos aqui Indicate Application, né, ou indicar aplicativo, e a gente vai selecionar toda a janela. Observe que essa Activity agora ela serve tanto para aplicações desktop quanto para aplicações por navegador, por browser. Então ele trouxe essa flexibilidade, essa facilidade, diferente lá do Open Browser, ele mesmo já traz o link da página onde a gente está. Se você se lembra lá, a gente precisava copiar esse link para cá. Então a gente vai fazer uma execução, feche novamente o Internet Explorer e vamos mandar executar o robô. Pronto. Até aqui o funcionamento é idêntico, né, tirando que ele mesmo traz o link e que serve tanto para o navegador quanto para aplicações que sejam de desktop. Mas tem mais algumas opções que são, como a gente pode ver aqui, se viermos aqui em propriedades, que são as entradas, como a gente quer que essas entradas, o input de dados sejam tratados, como ele deve realizar ações quando o browser é aberto e também o encerramento do browser final. Então nós temos aqui, por exemplo, o campo Input Mode, que basicamente é onde a gente define se quer utilizar o Simulate Type ou não. Lembra daquelas opções lá do Typing Tool? Então não vou entrar aqui nesses detalhes porque a gente já tem aula bastante detalhada sobre opções de Simulate. Temos aqui o Close, que se a gente quiser que após a execução desse container o navegador seja fechado, então a gente pode colocar aqui, por exemplo, que ele sempre vai fechar, ou que ele nunca vai fechar, ou seja, ele vai deixar aberto, ou que ele vai fechar apenas se esse navegador tiver sido aberto pelo Application Browser, por exemplo, né? Temos também aqui a opção de Open, né, que a gente vai definir se a gente quer sempre abrir um navegador, se a gente nunca vai abrir um novo navegador, ou se a gente vai abrir caso já não tenha algum aberto. Vamos dizer que eu vou executar esse robô e já tem um navegador aberto nessa página, então eu posso definir o Never. Se eu garanto que vai ter sempre essa página aberta, eu posso colocar aqui o Never. Então nós vamos vir aqui no Close, por exemplo, e vamos colocar Always, ou seja, a gente quer que sempre após a execução ele feche o navegador. Então a gente vai executar só mais uma vez aqui, vamos fechar o navegador e executar o robô, e a gente vai ver que ele vai abrir o navegador, o que tiver dentro do corpo do ele vai executar e por fim ele vai fechar novamente o navegador, como a gente conseguiu ver sendo executado. São só algumas opções que tornam o desenvolvimento mais produtivo, né? Eu vou só desmarcar aqui essa opção Close. Vou deixá-la como Never, que é o padrão. Agora a gente vai executar o robô só para que essa página fique aberta, porque a gente vai começar a ver outras activities que a gente vai usar aqui hoje e que a gente vai usar exatamente nessa página aqui. Bom, voltando aqui então nas activities, a gente vai puxar a Typing Tool aqui da Next, a gente vai jogar ela aqui para o corpo do
Se você estiver utilizando a versão em português, vai ser o fazer, né? Aqui dá para ver que ele já traz algumas opções que antes a gente tinha que ou utilizar outras activities para fazer em conjunto ou configurar na janela de propriedades. Vamos indicar o campo primeiro nome. Observe que ele já traz uma mistura aqui de Computer Vision, onde ele faz uma ancoragem com os componentes. Vem aqui nesse ícone de configuração, vamos clicar, e aí você vai ver que ele abre uma série de opções aqui para a gente. Você vai ver que ele permite que a gente faça a seleção por seletor comum, aquele seletor que a gente já está acostumado, da Typing Tool. O que ele marca aqui com esse ícone, ele está dizendo que essa foi a melhor forma que ele encontrou. Ele também pode fazer a seleção utilizando imagem, tá vendo? E a gente definir qual a acuracidade, né, dessa imagem para que ele encontre. Mas ele está dizendo que com o Fuse Selector ele conseguiu encontrar da melhor forma. Imagine o seguinte, aqui é como se fosse uma mistura do que a gente viu lá no Computer Vision. Não sei se todos já fizeram essa aula, mas não se preocupe se você ainda não fez, você vai chegar lá. Apenas se preocupe em compreender que esse componente ele traz elementos que tornam a acuracidade, né, a correção de encontrar esse elemento muito melhor. E observe outra coisa, como ele é um elemento, um seletor Fuse, ele permite que a gente defina, né, entre 0 e 1, e aqui no mínimo dele é 0.4 até 1, qual é o nível de acuracidade disso. O que seria um seletor Fuse? Se você já fez aula de seletores, a gente viu que o seletor comum, ele permite que a gente utilize os wildcards, né, os coringas, né, aqueles símbolos de asterisco e de ponto de interrogação, onde a gente pode, por exemplo, vamos dizer que uma determinada página possa ser executada em um robô que está em inglês. A gente fez esse exemplo lá, né? O Google, em inglês, ele traz a palavra search, em português ele traz a palavra pesquisar. Então a gente viu que utilizando o asterisco a gente substitui todo esse texto. O Fuse, ele estende um pouquinho mais essas opções, porque vamos dizer que eu tenho lá no meu título escrito página do site de desafios. Essa página, a palavra página não está com acento. Mas vamos dizer que por algum motivo ele não conseguiu, o navegador, né, no momento de interpretar esse texto, ele não conseguiu interpretar o acento, o A com acento. Então, em lugar do A com acento, ele colocou um símbolo qualquer, porque é desconhecido. Quando a gente usa um Fuse Selector, a gente pode definir o nível de precisão dele, né, a acuracidade ou de precisão dele, onde, ao invés de eu me preocupar com cada letra que ele pode perder porque tem acento, e aí eu teria que colocar interrogação em cada um desses, eu simplesmente digo que ele vai utilizar um Fuse Selector. E aí o que vai acontecer? Ele vai pegar algo que seja parecido, é a precisão. Em vez de ser a palavra exata página, se tiver lá, por exemplo, página, ele vai entender que aquilo ali significa a mesma expressão. Então ele auxilia muito na seleção desses elementos. Então é um exemplo aqui bem simples, só para a gente compreender que ao invés de eu procurar por uma palavra, por um texto exato, qualquer texto que siga aquele padrão, por exemplo, a quantidade de letras, a maior parte desses caracteres sejam iguais, então ele vai entender que aquele ali é exatamente o componente que a gente está procurando. Bom, vamos clicar aqui então em confirmar. Aqui no campo texto eu vou colocar aqui Alex. Nós temos aqui
como a gente quer que ele apague, né? Se for várias linhas, um campo que permite várias linhas ou uma simples linha, ou se não, se eu não quero que ele apague o conteúdo lá, nesse caso, como é um campo de texto simples, eu vou dizer que eu quero que ele apague. E também aqui, se eu quero que ele selecione antes, né, que ele clique sobre esse campo antes de editar alguma coisa, pode ser um clique simples ou duplo, eu vou colocar aqui um clique simples. Essas opções todas elas já tinham nas propriedades, né? E se eu quero que seja um campo padrão ou seguro, e aí no caso se for uma digitação de campo de senha. Vou deixar aqui no padrão. Se a gente vier em propriedades, a gente vê que a gente tem aquelas outras opções lá do Type Into. Só vou fazer aqui, vou voltar aqui nas propriedades do Use Browse e a gente vai selecionar que ele só vai abrir se já não estiver aberto. Como eu vou deixar esse navegador agora sempre aberto e nunca fechá-lo, eu vou marcar aqui essa opção que ele só abra caso não esteja já aberto. Então vamos executar. E aí nós vamos executar novamente, só para a gente ver que ele vai apagar a linha, clicar e digitar novamente. O campo já está preenchido, ele vai apagar e vai digitar novamente. Agora vamos arrastar aqui para baixo uma outra activity que é Check App State, para a gente ver como é que é o funcionamento dessa aplicação. Então, vamos indicar na tela aqui algum componente. Vou clicar aqui sobre o botão gravar. As opções aqui vão ser semelhantes, né? Eu vou ter o seletor comum, Fuse Selector ou por imagem. Eu posso até marcar todos e aí ele vai procurar pelo que tiver mais fácil de encontrar. Mas isso obviamente tem um peso de processamento, então vou deixar somente aqui o seletor Fuse. Agora observa, olha que legal, você lembra que a gente tinha, vamos dizer que o botão ele só deve aparecer depois que a gente preenche todos os campos. Alguns sites fazem isso, né? Primeiro você tem que preencher todos os campos, depois o botão aparece. Esse componente, vamos dizer, teria uma utilidade nisso, né? É uma mistura, é uma melhora, né, do element exists com o if. Lembra que quando a gente usa o element exists, ele cria uma variável booleana, que é verdadeiro ou falso, e daí a gente usa um if para definir se o elemento foi encontrado ou não. Então pense que seja mais ou menos isso, né? Só que tudo numa atividade só. Então a gente define o elemento, o tempo de espera em segundos para ele aparecer ou para ele sumir, aí eu posso definir se esse tempo vai ser o tempo em que esse botão deve aparecer na tela ou esse botão não deve estar mais visível na tela. E aí eu vou ter duas opções, né? Dois containers, um para o falso, outro para o verdadeiro, e vou colocar ali as opções que eu quero. Por exemplo, se esse botão não apareceu, eu posso executar uma ação. Se esse botão apareceu, eu executo outra ação. É bastante interessante, né? A click, ela é semelhante, né? Ela não tem muita diferença, a não ser que você já por aqui consegue fazer as definições que a gente tinha lá quando a gente usava a click comum, né? Só que vindo nas propriedades. Então vamos indicar aqui o elemento. Você vai observar que, de novo, ele tem todas as mesmas opções. É bem semelhante a Computer Vision, né? E aqui eu defino se é um clique simples, um clique duplo, se eu estou arrastando para cima ou para baixo, né? Gerando a roda lá do mouse, se é o botão direito, esquerdo ou do meio. Como eu não quero que ele faça um clique, eu vou só apagar aqui esse elemento, essa activity. A próxima aqui é a Strikes Data Table, eu vou deixar ela para o final porque a gente vai utilizar outra página. A GetText não teve muita
modificação, a não ser essas opções, né, que a gente viu de seletores, mas ela é bem semelhante. A GoToURL, a gente vai ver também quando eu for utilizar o Struct Data Table, a gente vai ver a GoToURL. Ela é semelhante a mesma coisa, na verdade, que a Navigate To, que a gente usa no nosso curso. Só que essa aqui é para uso específico do Use Application. A Use Application é um escopo, né, da aplicação. Eu vou falar um pouquinho sobre isso no final. A Highlight, vamos arrastar uma Highlight para cá, ela serve para a gente colocar, vamos, por exemplo, marcar aqui esse botão e confirmar, e a gente define aqui um tempo, por exemplo, em segundos. Agora só observe o seguinte, em todos os componentes que a gente usa no default do UiPath, quando a gente vai definir duração, ela deve ser definida em milissegundos. Então a gente definiria 5 segundos colocando 5.000. Só que aqui a gente tem que observar que a duração aqui é especificada em segundos. Se a gente tirar aqui, ele vai nos mostrar que ela é em segundos. Então, se eu colocar aqui 5.000, ele vai esperar 5.000 segundos, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando estiver utilizando esses novos componentes, quando a gente estiver utilizando os componentes padrão. Vamos fazer uma execução aqui, para a gente ver como é que ele vai se comportar aqui. Digitou Alex e marcou aqui em highlight. Durante 5 segundos ele vai ficar aqui um highlight. Vou já colocar aqui um outro componente, que é o hover. Porque esses dois componentes aqui, eu entendo que eles sirvam para quando a gente está utilizando o robô assistido, né, onde o robô ele executa uma determinada ação e aguarda que o usuário realize, que um ser humano, né, realize uma segunda ação. Então eu vou marcar aqui também esse campo gravar com highlight, com o hover, porque esse hover aqui ele vai trazer o mouse para cá. Aqui a gente pode até colocar um segundo só, porque a gente vai encerrar ele aqui. Vamos dizer o seguinte, que o robô ele vai preencher diversos campos e no final ele vai esperar que o usuário clique no botão gravar. Então ele vai marcar um highlight sobre esse botão e posicionar o mouse, facilitando então que o usuário, que o ser humano saiba que aquele é o momento dele tomar alguma ação. Vamos fazer uma execução. Observe, ele vai preencher o campo, vai colocar um highlight. Nós deixamos aqui 5 segundos, poderia ser menos, né? E vai posicionar o mouse sobre o botão gravar. E aí facilita que o usuário saiba que ele só precisa vir aqui e clicar no botão. Existem operações que a gente ainda precisa que um ser humano ele faça algumas conferências, né? Uma ordem de compra, por exemplo, dependendo do valor, um ser humano ele precisa ir lá avaliar, né? A gente não quer deixar um robô emitindo ordens de compras acima de um determinado valor, porque qualquer erro nos dados, o robô pode gerar uma compra absurda, vamos dizer assim, né? Então, um ser humano ele vai fazer a conferência e vai submeter aquele formulário de compra. Vamos arrastar aqui também o Keyboard Shortcut. Ele teve uma modificação bastante interessante, né? Porque agora, quando a gente usa o shortcut lá de keyboard, a gente tem lá os combo box que a gente seleciona e marca quais são as opções, a combinação de tecla que a gente quer. Agora ele é um record, né? Onde a gente clica aqui, por exemplo, eu vou clicar aqui em Ctrl V e pronto, ele já marcou aqui que nesse momento o shortcut vai ser um Ctrl V. Não é nada tão espetacular assim, mas melhora um pouco a produtividade, visto que a gente não precisa ficar selecionando aí botões, né, teclas, para que a gente monte a nossa combinação de teclas. Voltando aqui, a gente tem o Navigate Browse. O Navigate Browse não tem semelhança com o Navigate To, não. Esse Navigate Browse
ele utiliza os botões principais do navegador, como o botão de voltar, de ir à frente, de ir para o home da página, né, de dar um refresh, do close tab, fechar a aba, né? Então vou selecionar aqui um refresh para que ele atualize a página. Agora, esse aqui é bem interessante, né? Embora a gente tenha lá também nos padrões, eu não me recordo se no curso eu cheguei a mostrar, mas eu vou mostrar aqui, o funcionamento é bem semelhante, que é esse Select Item. Porque nos nossos exemplos, como a gente fazia tratamento dos dados, eu utilizei o próprio Typing Tool. Mas esse Select Item, ele serve para campos como esse aqui, que é de país, por exemplo, que é um combo box, né, onde a gente precisa selecionar alguma determinada opção. Então, se viermos aqui, vou mandar indicar aqui esse campo, que é o país, né? De novo, as opções elas vão estar todas aqui, tá? Nós vamos confirmar. E aí observe que interessante. Aqui nós vamos ter todas aquelas opções, ele mesmo já traz. E aí o uso mais comum, na verdade, vai ser a gente utilizar aqui uma variável que tenha esse texto, ou a gente pode selecionar daqui, por exemplo, para que ele já preencha com Estados Unidos da América, por exemplo. Voltando aqui em Activities, a gente tem também o Check, Uncheck. O Check é aqueles botões de seleção, né? Eu não tenho nenhum exemplo aqui nessa página, depois eu vou até criar um exemplo, mas aquele checkbox, né, que a gente marca e desmarca, a gente tem até na nossa aplicação desktop. Mas é semelhante, né? Eu só vou selecionar, marcar ou desmarcar alguma opção. A Typing Tool nós já vimos, e a Use Application Browser também. Então vamos agora, nós vamos apagar todos essas activities que a gente criou aqui no corpo do. Cuidado para não apagar o do, né? Porque agora eu quero que a gente arraste para cá a Activity GoTo URL. E aí ela é semelhante, como eu disse, à Navigate To. Vamos entrar aqui na nossa página aqui de desafios. E vamos aqui no desafio Bank Robot. E vamos copiar esse link aqui, clicando aqui com o botão direito, copiar atalho. Podemos deixar esse browser aberto. Vamos selecionar também o link e voltar aqui, vamos colar aqui, entre aspas, né, o link que nós extraímos. Porque ele vai abrir o site nessa página. Aliás, vamos fechar aqui essa página e vamos executar, que ele vai abrir numa página e vai navegar para outra aqui. Então vamos fazer isso. Ele abriu na página do Input Forms e navegou aqui para a página onde a gente tem essa tabela aqui. Nós vamos pegar agora a Extract Table Data e a gente vai ver que ela é muito semelhante Data Scraping, né, que a gente já utilizou aqui várias vezes, que é essa opção aqui de Data Scraping. Vamos selecionar. A gente vai definir aqui. Eu não vou ficar explicando muito aqui, porque a gente tem aulas que falam sobre extração de tabelas, né? Então nós vamos selecionar aqui o ID. Ele pergunta se a gente quer extrair toda a tabela, sim. Vamos colocar aqui, por exemplo, que a gente quer que ele pegue todos, né? E ser paginada, nesse caso aqui não é, mas mesmo assim a gente vai dizer que seria paginado e indicar qual é o elemento que ele tem que clicar de paginação. Vamos criar aqui uma variável para receber esses dados, vou chamar aqui de tabela. E só diminuir aqui o tempo de timeout, porque como ele só tem uma página, depois ele vai ficar 30 segundos esperando que ele atualize, que é o timeout padrão. Então vou colocar como padrão aqui somente 5 segundos. Lembrando, novamente,
que nesse caso aqui, diferente lá da scrapping, aqui são em segundos e não em milissegundos. Então a gente não pode colocar aqui 5.000, tem que colocar 5. Ele vai esperar 5.000 segundos. Então qual é a diferença dessa? É que aqui ele está usando um pouquinho de inteligência artificial, uma mistura lá do que ele utiliza em Computer Vision. Ele está utilizando seletores do tipo Fuge, ele pode também utilizar imagem, pode ser uma combinação de seletores que vão tornar essa extração mais refinada, né? Vamos dizer assim. A gente vai fechar novamente aqui o navegador e vamos executar aqui o robô para a gente ver a sua execução. Pronto, já veio para a segunda página. Clicou lá no botão Next, mas já está desabilitado porque só tem essa página. Ele vai aguardar durante esses 5 segundos e vai, pronto, finalizar aqui a execução do robô. Antes da gente finalizar, deixa eu passar uma informação porque ela é bastante importante. Nesses componentes, eles são componentes com o escopo da aplicação, ou seja, eles dependem de estar dentro desse componente aqui do Use Browse ou Use Application para que ele funcione. Eu não posso simplesmente estar utilizando lá os componentes default lá do UiPath e em um determinado momento querer utilizar, por exemplo, Typing Tool aqui do Next. Para que eu utilize Typing Tool do Next, eu preciso estar no escopo do Use Application Browse, que é esse escopo aqui. Tá? Então é só esse cuidado que a gente precisa ter. Seria um único inconveniente, né? Nem sei se essa seria a palavra correta, inconveniente, mas existe essa restrição. Então é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Com esses componentes a gente estende bastante aí as possibilidades de automação, alguns pontos onde a gente tem problemas e aí precisa utilizar Anchor Base para fazer ancoragem, ou preciso utilizar Computer Vision. Com esses componentes aqui a gente quebra bastante dessas limitações aí. Então vamos em frente. Bom, muito bem, voltamos aqui. Digam aí o que vocês acharam desses novos recursos. Eu particularmente acho que vai melhorar bastante aí para a nossa produtividade no desenvolvimento dos nossos RPAs. Vamos agora aqui passar rapidinho, para a gente não avançar muito no nosso tempo, aqui nos assuntos que foram indicados pelos alunos para esse nosso encontro aqui. Teve um questionamento aqui que foi sobre como buscar dados em um banco de dados e executar um looping no processo com esses registros. Bom, a gente tem uma aula que a gente trata especificamente sobre banco de dados. Então, não sei quem foi que sugeriu esse assunto, se esse aluno já chegou a assistir aí essa aula, mas depois que você joga os dados para uma tabela na memória do robô, o processo ele é o mesmo, né? Tanto de quando você pega dados de uma planilha Excel, ou como você pega dados de uma página web, de arquivos, PDF, enfim. Você joga isso para uma tabela na memória do robô e aí você consegue utilizar o for each para percorrer esses dados e fazer os tratamentos que sejam necessários, né? Então, nas aulas extras, dá uma olhada aí que a gente tem uma aula específica sobre o robô utilizando diretamente um banco de dados. A Denise perguntou aqui se a gente deve baixar esse pacote apenas se acharmos necessário. Sim, é isso mesmo. Nem é bom a gente colocar pacotes que a gente não esteja utilizando no nosso robô. Então, quando for necessário, que achar que o site tem alguns recursos que seja mais interessante utilizar esse pacote, a gente instala então esse pacote. Todo pacote extra que a gente instala no UiPath, ele vai servir como dependência naquele projeto. Quando a gente cria um outro projeto, a gente precisa então instalar novamente
aquele pacote se for utilizá-lo, né? Outro questionamento aqui, dentro da caixa do Anchor Base eu não consigo inserir o getText, apenas um, não dois. Isso mesmo, né? O Anchor Base ele trabalha por componente, ou seja, só um componente por vez mesmo. Você usa uma activity para ser a âncora. No caso do exemplo que você deve estar falando, a gente usou a find element e a outra deve ser a executora, né? Essa aqui é a âncora, a find element, e aí a gente tem a executora, que no caso pode ser o getText ou qualquer outra activity. Teve uma outra pergunta aqui também sobre trabalhar com ambiente Citrix ou algum outro que seja semelhante. Sim, nós temos uma aula de Computer Vision. Se você procurar aí, é uma das últimas aulas que a gente fala de inteligência artificial e eu utilizo o Remote Desktop. Com Citrix seria basicamente a mesma coisa, né? Só há uma outra forma que é instalando a extensão para o Citrix, mas como eu não tenho acesso a nenhum ambiente Citrix, eu não tenho como fazer um exemplo específico para a gente utilizar com o Citrix. Mais uma pergunta aqui. Boa tarde, Alex. Estou com um pouco de dúvidas em relação a TryCatch para tratamento de erros. Consegue dar uma reforçada? Então, o TryCatch ele é um controle de exceção que a gente usa quando existe a possibilidade de um recurso não estar disponível. Por exemplo, imagine que você abriu um banco de dados e vai pegar dados de um arquivo Excel para popular esse banco de dados. Daí, quando o robô vai ler esse arquivo, ele não está disponível ou está bloqueado, sendo utilizado por algum outro recurso. Isso vai gerar um erro de exceção, que pode ser um timeout, por exemplo. Só que aí, nesse caso, a gente não quer que o robô pare de trabalhar, né, que ele abende, né, que ele encerre a sua execução por conta dessa exceção. Principalmente porque a gente vai ter um banco de dados aberto e isso pode até corromper esse banco. Então, esse é um dos exemplos que a gente utiliza o TryCatch, que significa que a gente vai tentar, né, o try, a gente vai tentar realizar alguma operação que a gente não sabe se vai dar certo, né? E a gente quer que, se houver algum erro, que o robô não interrompa a sua execução. Por isso a gente utiliza o catch, que significa pegar, né? Ele pega a execução. Se deu algum erro, ele vai pegar essa execução e ali dentro do catch a gente consegue tratar várias outras formas, várias outras coisas, como, por exemplo, verificar o porquê que aquele arquivo não está lá ou porquê que aquele arquivo está bloqueado. Mas o mais importante do TryCatch é o finally. Por quê? Porque o finally ele vai ser sempre executado. Então a gente tem o try, o catch e por fim o finally. Então, se ele entrou no try e ele conseguiu executar, ele executa o finally. Se ele entrou no try e ele não conseguiu executar, deu erro e foi para o catch, depois que ele terminar o catch, ele vai para o finally. Então, nesse exemplo que a gente deu do banco de dados, a gente pode colocar a rotina de fechamento do banco no finally, para que o banco seja sempre fechado, de qualquer forma, independente se a operação foi com sucesso ou não, né? A gente vai conseguir que ele seja fechado. O Manuel aqui disse que conseguiu, né? Arrastou para o lado, isso mesmo, um lado é a âncora e no outro é a activity de execução. Temos mais algumas perguntas. As perguntas que eu recebi principais foram essas. Teve um aluno que falou também sobre como buscar um hash de um site. Eu não consegui compreender bem. Quem fez essa solicitação depois passa melhores detalhes, né? Pode mandar e-mail para alexodiogo@desafiosrpa.com.br que a gente vai ter o prazer de responder, né, na medida do nosso conhecimento. Antes da gente encerrar, estou aguardando aqui se vai ter mais alguma pergunta aí de vocês. Um aluno me perguntou na semana passada como ele consegue vender o curso Jornada RPA e, obviamente, recebeu uma comissão por isso. Bom,
Basta se inscrever no Hotmart como afiliado e pedir afiliação no meu curso. Eu já tenho vários afiliados. Se eu não me engano, está configurado lá 50% de comissão. Então, eu tenho muitos alunos têm indicado o meu curso, só que eu não tenho nenhuma forma de agradecer, né, por essas indicações. Então, uma forma pode ser essa, né? Você se inscreve lá como afiliado e como é meu aluno, eu vou autorizar. E aí você indicando o curso e vendendo, você recebe também uma comissão por isso. Isso pode ser uma forma bem legal de da gente conseguir trocar aí os benefícios, né? Então se informe lá no Hotmart se você tiver esse interesse e se afilie lá. Bom, vamos ver aqui se há mais alguma pergunta. Vou aguardar só uns minutos. Eu sei que está tendo um atraso na transmissão e também, às vezes, a conexão aqui está bem lenta, né? Pode ser que vocês tenham até observado alguma lentidão maior. Mas não se preocupem, né? Os alunos, esse curso, essa aula, ela vai ficar disponível lá no Hotmart. E aqui no Facebook eu vou deixar hoje, né, para quem quiser assistir novamente, fazer os exemplos, e depois a gente vai remover. Vou deixar disponível hoje aí para quem quiser assistir de novo, tá? Vou esperar só mais um minuto aqui para ver se vai ter algum outro questionamento. O Maurício perguntou como pode acessar esses desafios. É no desafiosrpa.com.br, o site. Esses desafios eles são livres, os arquivos que estão lá, a aplicação que a gente usa, tudo está lá disponível, basta acessar. Bem, como eu não recebi aqui mais nenhuma pergunta, eu vou então encerrar aqui essa nossa transmissão. Lembrando que essa é uma transmissão que a gente faz para tirar dúvida dos alunos do curso, né? Mas a gente abre, pelo menos enquanto está ao vivo aqui, para quem quiser participar, mas depois isso fica gravado lá na nossa área dos alunos. Então, novamente, eu queria agradecer. Esse mês entraram bastante alunos novos no nosso curso, né? Eu sei que às vezes os horários dessas aulas ao vivo elas são mais complicadas, então a gente faz uma votação, acaba ficando quase 50%, né, por 50, tanto em relação ao dia quanto ao horário, então a gente sabe que nem todos vão poder participar, mas o importante é que depois vão poder assistir essas aulas. Então façam aí exercícios utilizando esses componentes que a gente passou aqui, que é um conhecimento que vai ser muito importante aí na nossa carreira como desenvolvedores de RPA. Então, sucesso aí para todos, boa noite novamente e vamos em frente.